Meninas, meninos, saudações! Vamos dar sequência com os nossos assuntos, agora tendo uma aula introdutória sobre o continente africano. Nessa aula, algumas características gerais de África e na próxima aula nós vamos trabalhar conflitos no território africano, nos territórios africanos. Regionalização. Uma grande forma de nós dividirmos o continente africano é em duas áreas, uma denominada África do Norte ou Norte da África, tanto faz, e a outra a África subsaariana. No norte da África nós encontramos populações nativas de camitas e semitas e na África subsaariana diferentes grupos negroides. Falar negro, falar branco é uma generalização, então há diferentes etnias de pele mais escura do grupo negroide na África subsaariana. No norte da África nós encontramos religião islâmica predominante na atualidade, enquanto há inúmeras religiões nativas na África subsaariana, além de haver a expansão do islamismo ao norte da África subsaariana e a expansão do cristianismo também na África subsaariana. Tudo bem? Para nós entendermos a produção de espaço no continente africano, é muito importante nós voltarmos a uma ideia básica de produção de espaço em geral. Vejamos nesse fragmento de texto. O espaço geográfico é definido por Milton Santos como um fato e um fator social, ou seja, o espaço geográfico não seria somente um reflexo, um meio para a ação da sociedade. O espaço geográfico é, assim, um condicionado e um condicionador. Esses agentes do espaço também produzem a dialética do território. Esta dialética ocorre entre o externo e o interno, muito importante, entre o novo e o velho, muito importante, entre o mercado e o Estado. Nesse sentido, o território é formado por agentes externos e internos, novas e velhas infraestruturas. Aqui está a autoria. Então vejamos dois aspectos fundamentais. Para entender a produção de espaço geográfico em uma determinada região, nós precisamos entender como que a atualidade rivaliza com o passado, como o passado potencializa o desenvolvimento presente, como ele atrasa o desenvolvimento presente, como ele redireciona ou como é possível redirecionar este investimento, esse desenvolvimento presente. E ainda uma segunda tensão entre o que está dado em termos nativos no território e aquilo que está fora do território e que se alia aos fatores nativos ou contrasta, tensiona com esses fatores nativos. Então essas duas formas são muito importantes para nós entendermos o continente africano hoje, a tensão entre o doméstico africano e o externo à África e como isto se desenrolou historicamente. Então nós temos a África, produção de espaço na África, relações regionais de diversas ordens e escalas. Então eu já posso considerar espaço geográfico dentro de diferentes partes do continente africano, tensionando entre si. Mas eu posso considerar como uma abstração o continente africano como um todo. E das tensões que esse continente africano, essas diferentes populações da África, estabelecem nos últimos séculos com a Europa, em especial, ou com o mundo ocidental em geral, ao longo principalmente dos últimos 5 séculos, com a maturação da modernidade no mundo ocidental. Então vamos dar uma olhada em alguns aspectos importantes nesse desenrolar histórico da África com o Ocidente para nós entendermos a produção de espaço no continente africano na atualidade. Começando com o período que eu vou chamar de pré-imperialismo. Então nós estamos desde os primórdios da modernidade no mundo ocidental e até o século XIX, até meados do século XIX, quando há poucas transformações nas paisagens africanas. Vejam nesse mapa do continente africano que envolveria o final deste período, nós encontramos áreas de exercício de poder e, portanto, com alguma transformação espacial mais intensa na África, principalmente aqui ao norte, vejam, são áreas mais próximas do continente europeu e em áreas litorâneas. O restante do território africano tem produção de espaço principalmente por relações nativas do próprio continente africano. Se o europeu ainda não tinha produzido uma transformação nas relações espaciais tão profunda, ele vai deixar já uma marca muito forte nesse longo período pré-imperialista, que é a despopulação. Segundo esse
Esse gráfico, nós encontramos estimativa de crescimento da população africana até 1750 e depois um decréscimo de população, um decréscimo de praticamente 100 milhões de pessoas até meados do século XIX. E por que esse decréscimo de população? Apresamento de pessoas no continente africano que vão ser migradas de maneira forçada, principalmente para o continente americano, pessoas a serem submetidas a regime de trabalho escravo. Isso acaba se desdobrando em outros dois aspectos importantes. As assimetrias militares. Como seria possível o apresamento dessas populações? O europeu se aliava a grupos locais. Esses grupos locais passam a ter o recebimento de benesses, entre outras, militares, criando, portanto, uma assimetria de forças militares entre as populações nativas africanas. Os aliados dos europeus podem agora submeter outras populações que vão ser apresadas, vão ser levadas ao litoral para lá serem trocadas por outras armas, em trocas simples de escambo. Isto evidencia uma última coisa importante, que o europeu está formando novas elites no continente africano. E essas novas elites são exógenas. Ela tem o seu poder vinculado não a relações domésticas africanas, mas o seu poder está enraizado lá fora, lá nos países europeus. Uma evidência disto é o Castelo São Jorge da Mina, em Gana, de onde os portugueses tinham um entreposto, uma base para contatar populações no interior da África, para, a partir dessas populações, gerar o apresamento de outras pessoas que seriam traficadas para serem comercializadas como escravos. Avançamos pelo imperialismo. Agora nós temos um mundo ocidental que é cada vez mais industrializado e, portanto, a relação do mundo ocidental, da Europa, dos países industrializados europeus com a África vai ter que mudar. E vai mudar para o quê? A África vai se tornar não uma exportadora de gentes presas. A África vai se tornar agora uma exportadora de matérias-primas, de produtos minerais, de produtos agrícolas oriundos das plantations. Ao mesmo tempo, o continente africano vai ser área privilegiada de investimento de capital europeu das metrópoles europeias. Esta modalidade de relação para a Europa é de muito maior complexidade, exigindo um controle muito maior sobre determinadas áreas do território africano, exigindo a implementação de recursos financeiros e em tecnologia que são mais vastos, mais complexos, exigindo segurança para estes investimentos. Investimentos em infraestrutura de transporte, investimento em infraestrutura portuária, para efetivar a exportação desses recursos naturais. E um último elemento importante para nós pensarmos. A Europa é uma abstração. Na verdade, nós encontraríamos países europeus que representam as suas diferentes burguesias e que são competitivas. Havia um capitalismo, uma burguesia nacional competitiva em cada país frente às burguesias dos demais países. Então, como resolver esses problemas? Um controle mais intenso sobre o território africano, sobre os territórios africanos, com vistas à segurança para os investimentos. E esse controle está dado a partir de metrópoles europeias que são competitivas umas frente às outras. Uma iniciativa de acomodação é a Conferência de Berlim, através da qual os europeus repartem áreas do continente africano que tornam-se áreas de soberania de cada uma das metrópoles europeias, criando, portanto, áreas privilegiadas de investimento de cada uma das metrópoles europeias, áreas sobre as quais cada governo europeu vai dar a garantia ao seu capital de segurança para os investimentos. Vejam que este mapa de divisão política da Conferência de Berlim tem muita semelhança com este mapa, o mapa de divisão política, grosso modo, atual da África, com algumas poucas diferenças.
Trata-se do processo de descolonização. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus não têm mais força para manter controle sobre essas regiões africanas. As regiões africanas tornam-se países independentes num curto período de algumas décadas no processo histórico de descolonização. E como eu disse, esta configuração política dos países africanos parece bastante com a configuração da Conferência de Berlim, é uma herança do imperialismo europeu no continente africano. Vejam que esses países africanos se constituem como realidades no cenário internacional depois da Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista da influência geopolítica, eles mergulham no contexto da Guerra Fria. São países independentes, mas agora com crescente influência ou vermelha soviética ou azul americana dentro do contexto de Guerra Fria. Independência política, mas uma submissão do ponto de vista político-ideológico às superpotências mundiais. A Guerra Fria, entretanto, termina nos anos 1990 e acontece uma coisa que a gente poderia considerar como inusitada. O continente africano, historicamente, é uma área marginalizada pelos países centrais, pelos países mais importantes do sistema internacional. É uma área que é meramente explorada e desconsiderada por esses países. A partir do fim da Guerra Fria, nos anos 1990, a situação de marginalização do continente africano torna-se ainda maior, e maior por pelo menos dois motivos. Primeiro, os investimentos nos anos 1990 estão ligados a setores que demandam melhor infraestrutura, força de trabalho de maior qualificação, o que não está dado, em média, para o território, para as populações do continente africano. Então, ela não é atrativa, as regiões da África não são atrativas para diferentes modalidades de investimentos dos países europeus ou do mundo em geral. E é um segundo motivo de ordem geopolítica. Até a Guerra Fria havia, por exemplo, investimentos americanos com vistas ao receio de os investimentos soviéticos aumentarem e trazerem esses países para a área de influência soviética. A União Soviética fazia investimentos sob o mesmo temor. Nos anos 1990, há dificuldade da União Soviética fazer investimentos porque ela não existe mais. Se não existe União Soviética, os Estados Unidos não têm o temor de perder influência nessas regiões para outra superpotência. Resultado, pelos dois fatores, o fator geopolítico, a ausência da competitividade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, o fator socioeconômico, as condições precárias de qualificação de força de trabalho, de infraestrutura no território africano. Então, aumenta a marginalização do continente africano. Aqui a gente tem a charge que ilustra isto: meu povo está morrendo, socorro, o mundo cochilando. Mas epidemia de ebola, que poderia gerar contágio, por exemplo, a outras populações do mundo, inclusive europeus, americanos. Aí o mundo entra em alerta. Mas nos anos 2000 e 2010, a passividade americana deu margem para um aumento de influência de uma outra potência emergente e que hoje rivaliza com os Estados Unidos. Trata-se dos investimentos chineses. Então a China hoje já é, por exemplo, a maior parceira comercial de Angola, já é a maior compradora de petróleo exportado por Angola. Angola, país da porção meridional da África, membro da OPEP. E, portanto, há um preenchimento de espaço por parte da China, espaço aberto, deixado pela Europa, pelos Estados Unidos na década de 1990. Tudo bem? Vamos avançar agora por algumas consequências do imperialismo e das demais demandas externas. Vimos então lá naquele slide anterior que a produção de espaço no continente africano é resultado das tensões entre as diferentes regiões do continente africano e o mundo ocidental, especialmente a Europa. E nesse desenrolar de atividades pré-imperialistas, imperialistas na Guerra Fria, pós-Guerra Fria, em dois momentos, com o desinteresse americano, o desinteresse mundial pela África e com o avanço do preenchimento desse espaço pela China na atualidade. Que consequências isso deixa para o continente africano?
Primeiro, graves problemas sociais. Sabemos então que as populações dos países africanos se encontram entre as populações nas quais os percentuais de pobreza são os maiores do mundo. Nós podemos encontrar uma quantidade de populações com problemas sociais maior em outras regiões, principalmente na Ásia, principalmente na Índia e na China, porque são os países mais populosos do mundo, mas percentuais de população que sofrem com mais graves problemas sociais, nós vamos encontrar principalmente no continente africano. Vejam aqui o nosso mapa, expectativa de vida em 2019, algumas das mais baixas expectativas de vida mundiais na África subsaariana. A taxa de mortalidade relacionada a HIV, né? Nós sabemos que o HIV ele é veiculado através de relações sexuais sem proteção e através de sangue contaminado. Precisa haver, portanto, difusão de informação entre as populações. Precisa haver educação formal entre as populações e serviços médicos de boa qualidade. Isto não casa bem com a ideia de subdesenvolvimento grave dos países africanos, e daí nós teremos a difusão de AIDS tão fortemente e, de novo, mais ainda na África subsaariana. Exportações primárias, então no continente africano, com uma herança do imperialismo, lá no século XIX, as regiões africanas passaram a ser exportadoras de produtos agrícolas, minerais, combustíveis, o que é a posição da África na divisão internacional do trabalho até a atualidade. No ano passado, e numa tentativa de fortalecimento do continente africano, os países africanos estabeleceram a Zona de Livre Comércio da África. É uma iniciativa muito bem-vinda de fortalecimento econômico, comercial, político destes países africanos. Entretanto, com graves problemas para ser implementada. Vejamos, 2019, formação da Zona de Livre Comércio da África. Importância política. Isso faz com que os países africanos possam tender a uma ação conjunta, não uma ação fragmentada como a atual, ao invés de Angola, Moçambique, Congo, Argélia atuarem individualmente no cenário internacional, não, atuar em conjunto para fortalecer as suas posições totais. Porém, um problema gravíssimo, uma zona de livre comércio entre os países africanos, mas a dificuldade de incremento comercial nativo. Vejam nesse nosso gráfico, comércio dentro do continente em relação ao total. A liderança é da Europa, na medida em que esses países aparecem em grande quantidade numa área de um continente relativamente pequeno e com um instrumento de integração econômica comercial já muito antigo, a integração europeia hoje na forma de União Europeia, e além de tudo isto com excelentes infraestruturas de transporte, de comunicação entre os países europeus. Também há um razoável comércio dentro do continente na Ásia, patrocinado principalmente pela China, que fez aquilo que alguns chamam de asianização da Ásia. Um pouquinho mais atrás, o continente americano, e agora com um diferencial quantitativo grave, o continente africano. E por quê? Porque esses países africanos são exportadores de commodities agrícolas, commodities minerais. Eles exportam isto entre eles? Não. Eles exportam para as economias industrializadas do norte, as economias industrializadas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, do Japão, da China e assim por diante. Exportações de países africanos por setor. Veja que para fora do continente africano nós temos uma exportação muito forte, ligada principalmente ao setor extrativista, ligada, portanto, ao setor primário, reforçando a ideia do setor primário exportador ser muito importante para o continente africano. E isto é um reforço de subdesenvolvimento. Porque o setor de serviços, o setor secundário, principalmente que trabalha com maior valor agregado, demanda força de trabalho de maior qualificação. Força de trabalho de maior qualificação exige mais anos de escolarização. Força de trabalho de maior qualificação tem remuneração mais elevada, que aumenta o mercado interno, reduz as desigualdades de renda, melhora o bem-estar das populações. Então, o investimento em industrialização, urbanização, investimento no setor secundário e no setor terciário são investimentos que tendem à geração de desenvolvimento à sociedade. Ao contrário, quando os países estão estruturados sobre o setor primário da economia, nós temos a antípoda deste processo, na medida em que não há necessidade de força de trabalho tão qualificada. Portanto, os investimentos em educação, em diferentes níveis, ficam acanhados.
a permanência de força de trabalho de baixa qualificação superexplorada com baixos salários, concentrando renda e mantendo boa parte da população em condições de pobreza ou até de miséria. E, portanto, esta zona de livre comércio africana é muito bem-vinda, mas ela precisa romper com a herança do imperialismo, com a herança que colocou a África numa posição desprivilegiada na divisão internacional do trabalho, para que ela seja de fato efetiva. E além dos problemas econômico-comerciais, há problemas políticos. Vejam o nosso clássico mapa de divisão étnica e de divisão política do continente africano. Essa divisão política não tem relação com a divisão étnica do continente. Essa divisão política é produzida externamente, principalmente a partir da Conferência de Berlim. Mas há que se ter um enorme cuidado com estes dois mapas e com aquela expressão que induz ao erro chamada Estado-nação. Então seria desejável que, ao invés desta divisão política, os países africanos tivessem esta divisão política, de modo que cada país representasse uma determinada etnia do território? A resposta é óbvio que não. Por pelo menos dois motivos. Primeiro, qual é a validade política de um país interior com essas dimensões ridiculamente pequenas? Não tem. Então, primeiro problema, países de tão pequena extensão territorial e interiores. Segundo problema, por que um Estado precisa ser composto por apenas uma etnia? Por que as pessoas não podem viver com o outro cultural? Por que as pessoas são intolerantes à alteridade? Isto é um ideal nazista. Então não há que se pensar que esta divisão étnica deveria ser idealmente a divisão política. Não. Inclusive porque nos países europeus isso também não ocorre. Aqui eu tenho um mapa de grupos linguísticos entre as populações europeias. Há coincidência, por um acaso, entre a divisão política e a divisão de grupos linguísticos? Não tem. Então não é necessário. No Reino Unido nós temos escoceses, temos galeses, temos ingleses, que convivem, em especial na atualidade, razoavelmente bem. Então há que se buscar, isto sim, estruturas políticas no continente africano que comportem as diferentes populações do território. Daí nós temos o seguinte: países africanos com dificuldade de acomodação da diversidade étnica nas estruturas políticas. Como eu disse, há que se criar estruturas políticas que acomodem essas diferentes populações. Isso está ligado a uma divisão política exógena, que tem relação com estruturas políticas nativas igualmente exógenas. Isso a gente já viu lá no slide anterior. Desde o período pré-imperialista, os europeus se valiam de elites políticas locais, que eram aliadas dos europeus, para submeter o restante das populações. Isso se mantém até a atualidade. Além disto, como esta divisão política não é enraizada na história do próprio continente, mas ela é herdada principalmente da Conferência de Berlim, aqui nós temos mais um fator de problemas. Uma divisão política, portanto, exógena. Tomem cuidado. Frequentemente, essa forma de divisão política é denominada de artificial. Eu realmente odeio essa expressão. Eu gostaria de saber qual é a divisão política que é natural. É uma divisão política, é sempre um esforço da sociedade. Mas qual foi a sociedade que produziu, quais sociedades politicamente organizadas produziram essa divisão? No caso do continente europeu, em grande parte, os fatores da atual divisão política europeia são nativos do continente europeu. Não todos, mas são principalmente nativos do continente europeu. Na África, não. No continente africano, os fatores de divisão política são egressos de outras regiões, e daí não seu caráter artificial. Toda divisão política é artificial, mas essa, no caso, é exógena, né? Exo fora, genia, origem, tudo bem? Além disto, com essas elites políticas exógenas, a manutenção de condições de pobreza, que reforça a má distribuição de recursos políticos. É o que eu estava sugerindo para vocês no slide anterior. Em uma população com baixa qualificação profissional, com poucos anos de escolarização, e em governos autoritários, não há maior difusão de informação.
Não há melhor capacidade junto a massas de população de entendimento da realidade para a ação política sobre esta realidade, reforçando consequentemente as estruturas políticas autoritárias que submetem os países africanos às necessidades estrangeiras, que submetem as populações africanas a estes governos autoritários exógenos. Há, portanto, uma dívida do mundo, em especial dos países europeus a partir do século XIX, que formaram essas características tão precárias no continente africano até a atualidade. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte!